Oiê, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo aí. A gente vai fazer uma síntese hoje, especialmente para o terceiro ano, sobre a arte brasileira. Essa aula vai ser dividida em duas ou três, essa é a parte um, e a gente vai falar da pré-história até lá nos 1808, com a chegada da família real, tá? Lembrando que é uma aula síntese, todos esses conteúdos. Hoje vocês têm aí uma bibliografia infinita, né? Em livros, em vídeos, em filmes. A internet é assim, é um mundo infinito de possibilidades para estudos. Então vocês podem abrir cada um desses conteúdos e quando a gente voltar nas aulas presenciais, a gente vai, além de trabalhar a teoria, a gente vai fazer também alguns trabalhos práticos, né? Desenhos, pintura, escultura em cima disso aí, porque eu acredito na aula de arte assim, a teoria é muito importante, mas é muito importante a prática, o fazer artístico, o resgate de trabalhar com as mãos, né, de criar, né, não só com as palavras, mas também com a massa, com o corpo, com a tinta, com a argila, com o lápis 6B, etc. Muito bem, bem-vindos à arte brasileira. Vamos fazer uma síntese, vamos começar lá da pré-história, é uma revisão, tá? Então, você, assim, não posso abrir muito cada tema. Muito bem, sobre a pré-história brasileira, eu não posso falar sem citar a linda, maravilhosa, o trabalho dessa linda Niede Guidon, né? Hoje com 87 anos, né? Uma arqueóloga brasileira formada pela Universidade de São Paulo e pela Sorbonne de Paris, que dedicou a vida ao estudo de um dos maiores sítios arqueológicos das Américas, que é o Parque Nacional da Serra da Capivara, no município de São Raimundo Nonato, do Piauí. Então, eu vou falar da pré-história brasileira, mostrando algumas obras, algumas pinturas rupestres. O que é pintura rupestre? Pintura feita na rocha, né? Vem do latim rupes, rupestre. E vou mostrar algumas pinturas e algumas colocações sobre o trabalho também incansável, porque assim, eu acho que os livros de história da arte, os próprios, as questões também no Enem, já era hora de celebrar mais, de mostrar mais o trabalho de Niede Guidon, né? É uma desconhecida para grande parte, não só dos estudantes, mas dos intelectuais brasileiros, em cima de um trabalho aí de uma vida dedicada à preservação e a teorias que ela acredita que são contestadas. Nós vamos chegar aí nessa parte, né? Muito bem, então, Parque Nacional da Serra da Capivara, Patrimônio Cultural da Humanidade, tombado pela Unesco, está lá no Piauí, e a última datação feita, né, com carbono 14, em cima de vestígios de fogueira, foram achadas cerâmicas, ossos, né? A última datação deu de 50 mil anos. Então, assim, são coisas muito antigas. O povoamento aqui, onde hoje equivale ao Brasil, é muito mais antigo do que os livros falavam quando eu comecei a dar aula de arte, né? E ainda tem uma datação errada aí falando, né? Não tem muita coisa aí que vai ser comprovada, vão ser feitos novos testes, né? Muito bem. E um lugar também de natureza exuberante e belíssima, por exemplo, um dos sítios aí chama Sítio da Pedra Furada, nesse parque, por conta dessa formação rochosa. Então, e é um lugar que deveria ser visitado não só pelos brasileiros, mas por pessoas do mundo inteiro. A última notícia que eu tive é que o parque estava sofrendo uma espécie de abandono, tem um aeroporto que não estava ativado, né? Falta de guardas, de apoio, de políticas culturais, né? Isso é uma velha história nesse país, que eu nem vou comentar agora, né? Da falta de cuidado com o seu patrimônio, com a cultura e com a preservação dessa cultura e com o ensinamento dela, né? Também a própria educação. A gente está passando da hora da gente ter um governo que realmente zele pela educação, pela cultura, com carinho, né? Que merece, porque é formador dessa humanidade. Somos seres humanos a partir da educação, da cultura, do resgate da história dos nossos antepassados. Muito bem, eu trago um pouquinho sobre o PAC, sobre o trabalho que foi feito em reconhecimento. A Niede Guidon, né? Ela uma grande defensora dessa hipótese aí, que ainda está, né, sendo comprovada, foi feito um teste, mas vai ser refeito.
que a datação era muito mais antiga, né, do povoamento aqui na América do Sul. Eu trago um pouquinho sobre a vida dela, sobre a formação dela, né, e ali tem, entre aspas, no finalzinho, uma citação dela. O homem não chegou na América apenas por uma região, né, aquela teoria do povoamento, que eles passam lá pelo Estreito de Bering, vem lá pela América do Norte, povoando a América Central e do Sul. Ela acha aquilo um absurdo, né, e ela fala, é absurdo achar que o continente todo foi povoado a partir do Alasca. Isso é uma ideia antiga sobre o povoamento. Então, isso já foi comentado quando a gente viu pré-história também, né? E tem outros depoimentos que ela fala sobre esses povos, a partir dos desenhos, como ela observa que esses povos viviam, né? Ela acha que esses homens tinham uma vida rica, tinha alimento na região, uma vida alegre, tem cenas cotidianas, cenas de caça nessas pinturas, cenas de sexo, né? E cenas cotidianas principalmente. Então, ela acredita através dessas pinturas rupestres que esse grupo, que os grupos que habitaram ali se respeitavam e respeitavam a natureza também do qual eles dependiam. Através dos registros, a gente pode observar isso aí. E o trabalho dela, algumas fotografias do parque dela, né? E eu trago mais um pouquinho, vocês podem ler com calma depois esse material. Lá embaixo outra citação, olha, a ideia de que o homem veio para a América há 13 mil anos, que é a datação que a gente vê em alguns livros ainda hoje, é da década de 50, diz Nied. De lá para cá, as novas descobertas têm mostrado que ele já estava aqui há muito mais tempo. Então, há 50 mil anos. E aí uma foto recente dela, olha só, 87 anos, e uma foto da juventude. Eu trouxe para vocês verem o trabalho dela de décadas aí nesse Parque Nacional. E foi feito recentemente um filme, gente, é um audiovisual, né, chamado Nied, um filme dirigido por Tiago Tambelha, que está a equipe que filmaram lá não só a saga dela, mas a qualidade dessas pinturas. O filme mostra delicadamente, detalhadamente as pinturas rupestres do Parque Nacional da Serra da Capivara, né? Muito bem, eu trago um pouquinho sobre o filme, sobre o roteiro, né, sobre o que fala o diretor desse longa-metragem aí, e ele mapeou essas pinturas e o trabalho dela. Olha só, contar a história de Nied Guidon é também contar a história da humanidade. E o filme é uma celebração de nossas ancestralidades humanas e naturais, diz o diretor, né? Também aí que fez esse documentário. Muito bem, aí eu trago um pouquinho do filme, do roteiro, sobre a Serra da Capivara, sobre o trabalho da equipe, qual foi a ótica que o diretor, ele quis mostrar não só o trabalho dela, mas delicadamente, detalhadamente mostrando essas imagens, né? Muito bem. E sobre o que são essas pinturas da Serra da Capivara? Como eu disse a você, cenas cotidianas, cenas de caça, cenas de sexo, cenas grupais, né? E os animais que viviam naquela região, capivara, cutias, onças, tatus, tem cenas de emboscadas e de armadilhas. Então, esses são os temas e certamente um período que o homem era caçador, né? Aquele primeiro período lá que é chamado de paleolítico, porque no neolítico, a gente vê até nos registros da pré-história espalhada aí pelo mundo, os animais são desenhados com menos movimento, a figura humana já aparece do tamanho proporcional ao animal, lembram? Aqui ainda tem muito característica da pintura do paleolítico. Olha o animal, esse é um dos símbolos do parque. A mãe, o filho, a capivara grande, a pequenininha, e olha aqui a figura. Olha a relação entre a figura humana e o tamanho das outras figuras, né? Isso nós já explicamos quando a gente viu lá a arte na pré-história. Essa insignificância que o homem se coloca nos desenhos, né? Ele ainda não é o dono da natureza. Aliás, nunca fomos, né? Achamos que somos, mas não somos, né? Então, ele mostra essa sua insignificância, essa sua insegurança diante de todos os fenômenos vivos e não vivos, desenhando pequenininho, né? Muito bem. E outros animais que são colocados como cervos, veados, né, tatus, alguns símbolos, né, que poderiam ser os indivíduos daquele grupo, a contagem do tempo, a contagem da caça, muita coisa incerta, não dá como a gente falar. E a exuberância desse parque, né, gente? Parque Nacional da Serra da Capivara.
Muito bem. Então, outro tipo bastante comum dessa pintura do dia a dia, em grupo, né, são essas danças coletivas. Às vezes, cenas de beijo, tem uma cena de um beijo de um casal, tem cenas que parecem prisioneiros, tem cenas de sexo, como eu disse, aqui parece uma armadilha, vocês estão vendo, uma emboscada, ó. Um monte de gente do lado de cá, esses vêm com galhos e pode ser uma anta, né, bem grande, ou uma capivara também, está aí meio que acuada nessa armadilha. Eu acho muito interessante esse desenho. E a movimentação e outras cenas, ou alguns rituais, cenas de armadilha. Olha a comparação do tamanho do animal com as figuras humanas. Isso já foi explicado. Muito bem, olha só, dentro desse parque são mais de 1.300 sítios. Sítio arqueológico é um local onde tem que ser feito um estudo, escavação, tem que ter proteção. São locais onde tem muita coisa ali para ser estudada, onde muitas escavações têm que serem feitas, né? E muita coisa ainda está por ser estudada. Então, é um trabalho intenso que as futuras gerações vão ter que completar aí o trabalho da linda Niete Quidon, né? Muito bem, eu trago aqui para vocês sublinhados, olha, novamente eu bato aqui nessa tecla. Segundo Niete, as evidências encontradas na Serra da Capivara, elas não invalidam a teoria da migração humana por meio de Bering, eu acabei de falar isso para vocês, mas sugere que o continente americano, com uma extensão de milhares de quilômetros, possa ter sido colonizado por mais de uma via. Entre aspas ali, olha, na ciência, toda teoria está sujeita a ser substituída. A de Bering é dos anos 50. E as nossas descobertas, assim como outras no México, no Chile, no Uruguai, inclusive lá nos Estados Unidos, vem demonstrando que isso aí está ultrapassado. Pesquisem mais, tem muito depoimento dela, tentem assistir o filme que eu falei, né? Então, sobre pré-história no Brasil, a gente tem muitos sítios arqueológicos. Tem uma aula minha aí que vocês podem procurar que fala sobre pré-história. E tem uma parte aí que eu falo sobre os sítios arqueológicos no Brasil. São vários, né? E muita coisa para ser estudada, preservada. Muito bem, outra manifestação da pré-história brasileira são os sambaquis. Se você olha, parecem montes, né? Vocês vão ver que eu vou mostrar aqui, olha. Isso não foi feito pela natureza. Foram homens que habitavam aí num tempo bem remoto, muito antes da chegada de Cabral. E de que é composto esse monte, essa montanha, entre aspas? De restos de conchas, de moluscos, de restos de cerâmica, de esqueletos. Então, tem uma dúvida do que seria, qual seria a função de um sambaqui. Seria demarcação de território, seria lugar de sepultamento, seria um lixão? Ainda não tem uma definição a respeito de qual seria a função. Sambaquis aparecem no litoral do Brasil. São povos bem anteriores à chegada de Cabral. Sambaquis aparecem em outros países da Europa. No Brasil, nós temos sambaquis em áreas que vão do Espírito Santo até a região ali de Florianópolis. Aqui eu trouxe para vocês alguns dos sítios arqueológicos brasileiros, né? Um dos principais, mas existem outros, mas os mais importantes. E é um tesouro ameaçado, como eu disse para vocês, políticas de proteção, né? E de educação também. Você vê que os livros não citam essa parte da nossa história. Muito bem, sobre pré-história, eu queria voltar lá nos sambaquis para vocês, olha só. Esses povos que habitavam essa região do litoral são chamados de povos sambaqui. E o nome sambaqui vem de uma palavra de origem tupi-guarani que significa depósito ou monte de concha, né? E a datação, alguns são datados, gente, de 5.000 anos. Olha só, bem anteriores à chegada dos portugueses, né? E bem anteriores às populações indígenas que os portugueses relatam quando chegam aqui. E a gente vai falar sobre isso agora, né? E antes da chegada dos portugueses, existiam nações aqui. Não se acha que eram milhares, eram milhões de povos com nações desenvolvidas, como uma cultura, um povo que habitou onde hoje é a ilha de Marajó, chamado cultura marajoara, né? Que deixou uma cerâmica maravilhosa, e a datação desse povo há mais de 3.000 anos, né? Seria uma civilização que fizeram ritos, que fizeram uma cidade, que tinha uma técnica de, como é uma região alagadiça, eles tinham uma técnica de construção, de fazer uma espécie de aterro. Eles alcançaram um nível de complexidade social incrível, de organização. E tem pesquisadores, inclusive uma das pesquisadoras mais importantes sobre cultura marajoara é americana,
E eles têm uma iconografia, eles têm um simbolismo na sua cerâmica que parecem símbolos ligados a uma escrita. E tem, então, alguns estudos tentando decifrar esses povos, né? E a gente vê a Amazônia, né? A gente acha assim que é aquele mundo verde de árvores, né? Mas na época, gente, quando chegam os europeus, acreditam que no século XVI ela pode ter chegado a reunir 7 milhões de habitantes, né? E isso equivaleria hoje à atual população do Pará e do Amazonas. E tem um navegador português, né, um dos primeiros brancos a percorrer o Rio Amazonas, ele escreveu em 1637 que tinha tanto índio, olha só, entre aspas, é uma citação dele: se no ar deixassem cair uma agulha, há de dar em cabeça de índio e não no solo. Ele diz assim: se caíssem, se joga uma agulha, ela não vai cair no chão, vai cair na cabeça de um índio, porque tem tanto índio. Então é um relato falando aí. E hoje as populações passaram aí por um genocídio, né, nesses séculos aí de escravidão, de doenças, de roubo de suas terras, de invasão das terras indígenas, né? Questões que a gente vê a cada dia, as novas velhas histórias se repetindo, né? A falta de cuidado com esses povos aí. Muito bem. Então, duas nações sobressaem, né, nesse período, olha, de milhares de anos atrás que a gente está citando aí, olha. No caso, a cultura marajoara e a tapajônica, que isso equivaleria hoje desculpe, a cultura tapajônica, a região onde está Santarém, no Pará. Ela acompanha a foz do rio Tapajós, né? E quase nada sobrou desses povos. São civilizações milenares, antes do desembarque de Cabral, a gente está vendo aí, e o vandalismo dos conquistadores, a própria umidade da selva, fez com que a maior parte dos vestígios fossem apagados. O que sobrou desses povos foi a cerâmica, né? Que é reveladora de uma cultura, de um refinamento de alto grau estético, né? Muito bem, olha só, eu trouxe também um depoimento de outro explorador português, Maurício Eliarte, em 1662, né? E ele escreveu que a maior povoação que conhecemos até agora, quando ele entra em contato com os tapajós, são numerosos e são temidos pelos índios, porque eles se fazem soberanos, né? E alguns estudiosos indicam que essa cultura, principalmente a marajoara, se inicia em algum estágio de desenvolvimento e que ela se inicia com grupos em alto estágio de desenvolvimento e eles emigram de outras regiões da América do Sul. Nós estudamos as civilizações pré-colombianas, né? Os astecas, os incas e os maias. Provavelmente esse pessoal da Ilha do Marajó poderia ter vindo de uma área ali dos Andes, né? Remanescentes do Império Inca, mas não tem nada que a gente possa comprovar, né? Mas o que eles deixam foi uma cultura linda na cerâmica, com símbolos inteligentíssimos, né? E os símbolos aparecem sistematicamente. Então tem estudos tentando decifrar, né? E classes sociais, agricultura com base na mandioca, plantavam, faziam aterro, como é uma área alagadiça, né? Eles conseguiam fazer um aterro. Aí eu trouxe uma urna marajoara, já foi questão do Enem, comparar uma urna marajoara com uma escultura, que é a técnica da terracota, que eu já expliquei em outras aulas, não vou explicar aqui novamente, com uma escultura abstrata de terracota contemporânea. Então, a alternativa correta falava do aspecto de ser uma arte utilitária. Por que essa urna é arte utilitária? Porque ela é usada para atos do dia a dia. Nesse caso aqui, a urna era usada para colocar a pessoa morta, como se fosse um caixão. O morto era colocado de cócoras, encolhidinho aí dentro, e em alguns grupos com os seus pertences, as suas armas, flechas, colares, as coisas daquele indivíduo. Então, cuidado com os mortos. E vocês podem ver a simetria, né? A organização desses símbolos. O que tem de um lado tem do outro. É fantástico essa cultura, fantástico. E aí, os símbolos que se repetem aí, olha, aparecem repetidamente nessas cerâmicas. Teriam esses símbolos relacionamentos com sons, né? Seriam símbolos e fonemas também. Então, tem sido feito vários estudos. Olha o grau
da cerâmica deles, né? Da terracota. Muito bem. Outra manifestação também bem antiga relacionada à nossa pré-história são os muiraquitãs, né? Muiraquitãs vem de uma palavra dos índios que a tradução, né, do tupi seria nó das árvores. São artefatos pequenininhos talhados na pedra que poderiam ser amuletos ou materiais de trocas. Os muiraquitãs hoje, os autênticos, os antigos, né? Eles hoje são peças de museu e quando são vendidos por colecionadores, são vendidos num preço exorbitante. Uma das pedras que eles mais usavam seria o jade, que é uma pedra verde. Então, em forma de peixinhos, de sapinhos, de tartaruga, e teriam sido usados pelos índios Tapajós, correspondido, que habitava o Baixo Amazonas, né? E poderia ser símbolo de poder, como eu falei, objetos de troca, né? E há muitas lendas sobre os muiraquitãs, envolvendo até o mito das Amazonas, vocês podem pesquisar aí. Foi citado na obra de Macunaíma, escrito por Mário de Andrade, né? Que gira em torno aí do resgate do muiraquitã. Depois, quem não leu, leia, e aí eu trago para vocês aqui a foto ampliada, mas são pequenininhos, alguns têm os furinhos, então, no sentido que poderia amarrar para usar no pescoço ou carregar, né? E deve ter sido um objeto de troca. Aí eu trouxe vários formatos, né, de muiraquitã, a maioria aqui de sapinho, mas tem tartaruga, tem peixe, e a escala, eles variam entre 2 e 3 centímetros, né, e é desse povo que habitou essa região que eu acabei de falar. Muiraquitã e Mário de Andrade e Macunaíma já foram homenageados na década de 90 com essa nota de 500 mil cruzeiros, olha que aparecia Mário de Andrade. E do outro lado aqui, o muiraquitãzinho, olha aqui que eu acabei de mostrar. Mário de Andrade faz um trabalho muito bonito na vida dele de resgate da cultura popular, do folclore brasileiro. Ele faz uma viagem imensa pelo Brasil, catalogando, pesquisando as músicas, as festas, as danças folclóricas, os símbolos de cultura de povos diversificados no Nordeste, no Amazonas, no interior de Minas. Ele faz um trabalho muito interessante. Muito bem, e falando sobre os povos primitivos, a gente tem que falar também da pintura corporal dos índios, né? E é muito importante dentro dos grupos essa manifestação, que é arte também, porque não é um enfeite, não é só um adorno, essa pintura fala, de acordo com a ocasião, se é um rito ligado à morte, à guerra, à iniciação sexual, a pintura muda. Além do que, a pintura também tem a sua praticidade, a sua utilidade, que é proteger a pele da picada de mosquito e do sol, mas não é essa a função principal. A função principal é esse contato que os índios têm com esse mundo que o cerca, né, que é a natureza, né? A arte indígena, ela é muito isso, ela é uma celebração de todos esses mistérios que cercam a natureza, né? As divindades, os ritos, o índio se sente filho da mãe natureza, a natureza é a mãe do índio. Né? A gente tem uma aula minha que é sobre a arte indígena brasileira síntese. Depois vocês podem olhar também, eu falo especificamente sobre a arte indígena brasileira. Muito bem, então sobre a pintura corporal, né, que há séculos já chama atenção já do elemento europeu, né, é exótico essas pinturas, e eu trago para vocês a pintura aí dos índios cadivéus. Hoje a gente tem menos de 1000 pessoas, parece que são entre 350, uma nação que era imensa aí. Os índios cadivéus ficam ali no Mato Grosso do Sul, né, fronteira do Brasil com o Paraguai, e ajudaram até o Brasil na Guerra do Paraguai. Eram os índios que cavalgavam muito bem, andavam muito bem de cavalo. Tem até algumas interpretações de Aparelha de Debré, que eu vou mostrar para vocês aí. E a pintura corporal, qual é a tinta que os índios usam? Eles usam o genipapo, que eu vou mostrar, que é um fruto que tem a semente, quando você aperta, ela tem uma seiva escura. O urucum, que tem uma semente que tem um pozinho grudado nela, vermelho, principalmente o vermelho e o preto, né? E aí eu trago para vocês um pouquinho sobre esse resumo. E fotos antigas, do século passado, essa foto é de 1935, mostrando uma Índia cadivéu. A pintura deles é muito admirada pela maestria, pela delicadeza, pelo tanto de detalhes
detalhe, pela simetria, né? É um trabalho incrível, mas existem poucos povos, como eu disse, o último dado que eu pesquisei para vocês eram 350. Aqui também é uma fotografia do século passado. Vocês podem ver o detalhe, né? O refinamento desses traços, como eles são minuciosos, simétricos, né? E a tinta do genipapo, ela era misturada também com pó de carvão. E eles pegavam uma taquara, né? Uma varinha bem fininha, com a ponta bem fininha, molhavam nessa tintinha e iam riscando. Então, a precisão, né? Muitas vezes, na textura dessas pinturas, os grupos imitam escamas de peixe, a pele de alguns animais, ou desenhos abstratos, como eu disse, sempre relacionados a um ritual. Dependendo da ocasião, a pintura muda. Homens têm um tipo de pintura, mulheres têm outro tipo, dependendo do grupo. É uma diversificação muito grande. Aí eu trouxe um pouquinho uma ilustração que mostra os cadivéus aí retratados em 1834, né? Nós vamos falar desse artista Debré, que chega com a missão artística francesa. Daqui a pouco eu vou falar. Vieram, né, a convite de Dom João VI, a corte chega no Brasil em 1808, Dom João vem para o Brasil e em 1816 ele manda vir da França um monte de artistas, arquitetos, escultores, aquarelistas e outros técnicos também, como eletricistas. Vou falar isso, peleteiros, ajudantes de escultura. Peleteiros é quem trabalha com a preparação da pele, curtir a pele, fazer artefato com a pele de animais. Então, Debré registra esse Brasil. Daqui a pouco eu vou chegar lá. Mas eu acho incrível essa obra. Olha só a maneira de cavalgar desses índios. Por que desse jeito? Protegendo de ataques do outro lado lá, né? O cavalo poderia ser atingido, mas ele não. Então, o cavalo funciona como escudo. E foram índios que ajudaram aí o Brasil na Guerra do Paraguai. É muito triste a história dos nossos índios, né? Muito triste. Os conflitos, as doenças, a aculturação, uma cultura que chega dominando a outra, né? E muitos grupos ao longo desses anos aí já estão perdendo ou já perderam totalmente sua identidade cultural. Vocês estão vendo que a própria pintura ela vai ficando de uma maneira que não tem mais aquele refinamento, né? Que a gente observa no passado. Aí eu trouxe vários exemplos de vários povos, não vou falar de cada um, mas da variedade dessa pintura corporal. E a última foto aqui comprova isso que eu falei. Olha, se a gente vê o refinamento da menina Cadivel, né, da delicadeza da pintura, da maestria, e o que vai transformando a pintura, a próprio corpo das meninas aqui, já usando sutiã, short, né, a aculturação. Então, tem várias manifestações aí. Eu trouxe. Aí aqui a tinta, olha, o genipapo é um fruto, tá vendo? Quando você abre, as sementes tem uma seiva, uma aguinha escura que sai dela. Então, isso é amassado, né? Eles espremem e é misturado com pó de carvão. E o urucum, eu tenho certeza que vocês conhecem, ó. Em Goiânia, eu vejo muito urucum nos quintais, até em praças eu já vi pé de urucum. Dentro do fruto, a sementinha ela é vermelha. Então, eu trago para vocês a pintura e o que é usado. E dentro da arte indígena, um grande exemplo de um grande objeto artístico, infelizmente não existe mais nenhum no Brasil, nem esses povos não existem, que é o famoso manto tupinambá, né? Chegou no Brasil numa exposição, teve uma celebração dos 500 anos do descobrimento, uma grande exposição em São Paulo, e veio esse manto aí da Dinamarca. Existem 6 exemplares no manto tupinambá no Brasil, nenhum deles no Brasil, nenhum. E é um manto que era colocado no pajé antes das celebrações, ligados a ritual, né? Hoje, gente, parece um véu de noiva, todo feito em pena vermelha, tem um trançado de palha atrás, a pena fica presa nesse trançado, penas de guará e algumas penas azuis que vinham de outra ave chamando araruna. Aí eu trouxe aí, olha, o exemplar que veio, aí a avezinha e os desenhos, aquarelas. Eu vou falar sobre os estrangeiros, os viajantes que vêm no Brasil lá nos 1600, nos 1700, nos 1800, registrando esse Brasil e levando essas imagens para fora, tanto dos povos como dos índios, quanto
da flora, da fauna, são ilustrações, eu vou falar sobre esses artistas viajantes, né? Muito bem, então falei do Museu da Dinamarca, e aí as ilustrações mostrando o uso desse manto. Todo objeto no grupo indígena tem a função utilitária, mas eles sempre fazem essa coisa da estética. Um simples banco, isso é um banco, ele pode ser transformado, olha só, nessa obra, e a arte do índio não é como a nossa arte, que é motivo de contemplação, não. Não existe separação para o índio entre arte e vida, é tudo uma coisa só. Por exemplo, você faz um quadro e coloca na parede. Você faz... Não, eles não. A arte está integrada no seu cotidiano, nos seus objetos utilitários, no seu corpo. Arte e vida, tudo é uma coisa. Não existe essa arte contemplativa nossa. Ah, colocar uma escultura ali no jardim, colocar uma tela na parede. Não, não é assim. Tudo é uma coisa só. Tudo é parte da vida deles, né? Muito bem. E só reforçando o que eu acabei de falar, não existe objeto artístico sem função social. O artesão decora plasticamente objetos que possuirão utilidade para o grupo. E a decoração ocorre em função dessa utilização, né? Acabei de dizer. E aqui as grandes nações, na ocasião que chegam lá os portugueses, né, que ocupavam o Brasil, grande parte delas eram milhões, são poucos grupos, são poucas áreas. Quando chega o elemento europeu, as primeiras construções feitas por eles são construções religiosas e construções militares, no caso, igrejas e fortes, né? Então, são construções feitas nesse período colonial, algumas em bom estado de conservação. Quando você passa pelo Nordeste, você vê essas construções, as igrejas em Recife, né? Quando você passa ali por, olha só que bonito, por Natal, você vê o Forte dos Reis Magos, que tem a forma da estrela de Belém. Parece imenso aqui, né? O que era o forte? Era uma construção feita para proteção. Mas olha, se a gente compara essa grande construção com a cidade de Natal hoje, né? O contraste aí da arquitetura antiga com a nova, ele acaba que fica acuado nessa imensidão aí de concreto lá de trás. Mas são construções magníficas, né? E as técnicas de construções, usavam a taipa, usavam o adobe. Vou explicar mostrando as imagens. Olha só, essa técnica é chamada pau a pique. E interessante que arquitetos da nossa época, contemporâneos, eu vejo o projeto, teve até um projeto premiado, que dentro, por exemplo, de uma construção atual, uma parte eles fazem de pau a pique. E eu tenho certeza que vocês já viram no interior, do interior de Minas a gente vê muito, no Nordeste, até em Goiás eu já vi essas construções. Pau a pique, é feito um trançado, olha só, aqui no caso com bambu, vocês estão vendo de um lado, uma grade de um lado e de outro, e tem que tem que ser feito por duas pessoas simultaneamente, a setinha, uma está dentro e outra está fora. Então pega esse barro é pisado, tem que ser preparado esse barro, até chegar na consistência ideal, não pode ser mole nem muito duro, e cada um pega uma mão de barro, né? Quem tá fora é quem dentro, e as mãos se encontram nessa grade, então o barro fica prensado ali quando ele seca. Muitos aglutinantes às vezes eram colocados no barro, como excrementos de porco, sangue, fezes de animais, e é uma mistura, uma gororoba danada, mas as casas ficavam em pé, né? E outra coisa, antes de serem construídas, eles faziam antes uma espécie como se fosse um degrau, né? Uma elevação para que a enchente, usavam as pedras, usavam também, vocês vão ver aqui uma outra forma, que é a taipa de pilão. Eles iam socando, eles faziam uma forma com a madeira, colocavam o barro e iam amassando, como se fosse um pilão, socando essa terra. Isso ficava duro como concreto, como cimento quase, né? Então, vocês estão vendo esse degrauzinho que eles faziam para que na hora da chuva, essas paredes de barro do pau a pique não fossem carregadas, né? Muito bem. Então, olha só, e eu trago esse projeto vencedor aí, gente, de uma exposição de arquitetura, onde foi usada a taipa de pilão, venceu um concurso internacional em Lisboa. Aí eu trago um pouquinho sobre as construções e o estilo, o primeiro estilo que chega, principalmente nas construções das igrejas, é o estilo barroco,
né? A gente tem uma aula sobre o barroco brasileiro, vou falar resumidamente. E o barroco no Brasil coincide principalmente o apogeu com o ciclo do ouro. Então a gente vai ver muito o uso do ouro em pó nas igrejas, sobretudo as da minha terra, Minas Gerais, né? Quando você entra em Ouro Preto, na igreja de São Francisco em Ouro Preto, você vê aquela beleza. E o barroco no Brasil, ele é chamado, principalmente esse barroco mineiro, de barroco rococó. Vou falar daqui a pouquinho, né? Nós temos também, nesse período colonial, as construções que foram feitas lá pelo sul afora, relacionadas às missões. E eu acho incrível, gente, esses religiosos, hoje só temos as ruínas, faziam construções que lembravam construções europeias, né? Conventos, igrejas que lembravam construções arquitetônicas lá do outro lado do oceano. E o trabalho dos jesuítas, né? Catequizando os índios, usavam principalmente o teatro em peças trilíngues. Um grande catequizador e escritor foi o padre José de Anchieta. Já montamos no teatro uma peça dele, o Alto de São Lourenço. E quando eram as obras da UFG, antes do Enem, a UFG selecionava aí algumas obras e os alunos tinham que ler. E sempre tinha uma obra de teatro e a gente montava no grupo do colégio, dinâmico. E não me lembro qual ano era, muitos anos atrás, era o Alto de São Lourenço, e nós montamos, dificílimo, difícil de ser montado, o linguajar, a cena, né? Para fazer essa ponte da plateia, porque teatro precisa muito disso, né? Agora eu imagino, há mais de 500 anos atrás, como os índios encaravam essas peças, se eles realmente entenderiam. Tudo que é relacionado à cultura indígena é considerado pecado. Beber cauim, amancebar, a antropofagia dos índios, né? Cauim, o primeiro aguardente feito no Brasil pelos índios, feito da fermentação de uma folha de mandioca. O amancebar, se é isso mesmo que vocês estão pensando, os índios tinham uma liberdade sexual que incomodava. E a antropofagia, eles comiam, principalmente ligado aos rituais, né? Comer o inimigo mais forte que foi vencido, comer os antepassados, né? A cinza dos antepassados. Então, isso chocava o elemento europeu cristão, os jesuítas que estavam aqui no Brasil. E a gente vai ver a catequização usar o teatro. Na história do teatro, tem uma das aulas aí, que a gente vai olhar isso com mais detalhe. Então, e eram peças trilíngues, usavam o tupi-guarani, o português e o espanhol. Aí eu trago uma ilustração mostrando para vocês a catequese dos índios aí, né? E no Alto de São Lourenço vai fazendo um circuito. E tentando São Lourenço estão os mitos indígenas, que são considerados monstruosos na cultura indígena. No caso era Aimbirê, me lembro até hoje, e Saravaia, tentando levar São Lourenço para o mundo do pecado. Mas São Lourenço chega na plenitude, chega na bondade, chega no paraíso, né? Essa é a concepção aí que a gente vê da cultura europeia em cima dos mitos indígenas, né? Muito bem, e as imagens que mais tiveram repercussão lá fora foram lá nos 1600, quando os holandeses invadem lá em cima, né? Onde hoje é Recife, papapá. E eles trazem artistas, Maurício de Nassau traz 2 artistas, Franz Post e Albert Ecoute. Eles ficam alguns anos aqui fazendo pinturas a óleo, registros rápidos, aquarela. Pouco do que eles fizeram estão aqui, estão em museus da Holanda, da Dinamarca, mas são trabalhos incríveis onde aparecem esses primeiros registros, né? Qual era a corrente que rolava na Europa quando vem Franz Post e Albert Ecoute? Eles vêm principalmente de uma escola renascentista. Então, são trabalhos quase fotográficos, né? Feitos na observação direta, como essa dança tapuia. Tem muitos trabalhos onde eles mostram a fauna, a flora, o canibalismo, e de uma exuberância, e entre aspas, né? As primeiras fotografias, as primeiras imagens que chegam na Europa do que acontecia aqui. Os jesuítas também fizeram aquarelas, a gente tem aquarelas de alguns jesuítas. Recife, olha só, feita por esses artistas, Albert Ecoute e Franz Post. Primeiro, esse aqui, olha, nós vimos que eu acabei de mostrar aqui, dança tapuia, é um trabalho genial e a gente consegue perceber o vigor desses índios antes, né? Uma dança ritual antes das batalhas. É interessante demais ver a colocação das cores, a paisagem, a fauna, né? Que é representada lá aqui por um tatu,
que aparece na cena. E eu acho que quando isso chegava lá fora, deveria fazer muito sucesso, porque eram imagens que o mundo não conhecia, né? Bom, a arte barroco. O barroco no Brasil tem início no século XVII, né? Teve grande destaque na arquitetura, na pintura, na escultura e também na literatura. Muito bem, uma grande figura aí é Antônio Francisco Lisboa, o grande escultor, conhecido como Aleijadinho, que não era aleijado. Por conta de doenças que ele adquire por volta dos 40 anos, que vai trazendo grandes deformidades físicas, ele ganhou esse apelido, né? Mas enquanto vivo, ele era chamado de Mestre Antônio. Ele era filho de mãe escrava e pai português. E o pai era um arquiteto que deu a liberdade para a mãe e para o bebê quando nasceu. Então, Aleijadinho, o pai de Aleijadinho, esse arquiteto português, morava em Vila Rica, né, hoje Ouro Preto, ensinou ao filho a ler, a escrever e todo o seu ofício. No caso, a arquitetura, o entalhe, a escultura. Aleijadinho teve sua vida, foi rico, ganhou moedas de ouro, teve sua casa, teve casamento, teve escravos, sendo filho de escravos, teve escravos. E essa doença terrível, né? Que ele teve várias doenças. Quem estuda muito as moléstias de Aleijadinho é uma equipe da UERJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eles pesquisam quais seriam realmente as doenças de Aleijadinho. Inclusive, tem estudos, eles conseguiram autorização e exumaram os ossos de Aleijadinho. E tem várias revelações, né? São trabalhos que eles têm feito aí ao longo dos anos, pesquisando qual seria o mal. Existe uma lenda que é contada em Ouro Preto, antiga Vila Rica, que Aleijadinho andava sempre com um chapéu, quando pegou a doença, com abas largas, uma capa de abas largas, evitava andar na luz do dia, e quando ele estava esculpindo ou trabalhando, ele fazia, e não era na casa dele, no seu ateliê, se era numa igreja, ele fazia ao redor dele uma espécie de tenda, de toldo, de cabaninha, para não ser visto. E esse pessoal, essa equipe da Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu esqueci o nome do professor agora, vou lembrar, ele fala que na exumação dos ossos tem a constatação de uma doença que é causada, tem manchas vermelhas nos ossos, causado pelo excesso de ferro no organismo. E essa doença causa fotossensibilidade. Então, a pessoa não suporta a luz do sol. Daí, o que se conta, né? Dessas lendas que falam que Aleijadinho não gostava de ser visto, não andava à luz do dia, e o professor está comprovando isso aí. As fases do barroco no Brasil, né? A primeira fase é chamado Retábulo Nacional, que vai entre 1710 e 1730. São as igrejas, principalmente, tem colunas que são trançadas, torcidas, existem motivos, né? O que é o entalhe ou um retábulo? São trabalhos feitos na madeira e depois colado na parede. Você pensa que a parede está toda movimentada, toda trabalhada, mas aquilo foi feito na madeira e colada, né? E o revestimento dourado, né? Como eu disse, o ouro em pó foi muito usado. A segunda fase é chamado retábulo joanino, vai entre 1730 e 1760. Um excesso de motivos ornamentais, grande número de elementos escultóricos, falsos cortinados, você acha que são cortininhas, né? Como se fossem anjos segurando guirlandas de flores ou cortinas, mas não são, são trabalhos feitos nos retábulos, né? E usa-se o branco e o dourado. A primeira fase, ela tem mais dourado. Na terceira fase é chamado rococó. Tem grande composição escultórica, os ornamentos são baseados no estilo rococó, no sentido de guirlandas, flores, laços, e o fundo branco vai aparecer mais nas igrejas, né? Você não vê tudo tão dourado, né? Então tem partes que são, e isso é fundamental para a decoração, você vê o contraste entre a parte que é branca e o dourado, né? Muito bem, aí eu trago um exemplo do barroco, nesse caso aí, olha, equivalente a qual fase que eu falei? Vamos voltar lá? Primeira fase, olha só, o retábulo nacional português, essas colunas que fazem esses redondinhos aqui, né? Essas volutas, essas espirais e o excesso do dourado. Muito bem, sobre Aleijadinho eu trouxe para ilustrar para vocês o Santuário de Bom Jesus no Matozinho, escreve com S mesmo, viu? E é uma das últimas obras na fase terrível da doença, onde ele teria amarrado os instrumentos de trabalho. Ele tem que amarrar, porque ele já não tem alguns dedos. E uma das doenças que ele teria seria a hanseníase ou lepra, que causa feridas, né? Às vezes os dedos caem. Então ele amarrava os instrumentos e ele já não andava. E dentro dessa
grande formação arquitetônica, tanto a igreja quanto a parte da igreja, destaque são os 12 profetas que Aleijadinho e sua equipe, ele tinha uma equipe sim, tá? Ele tinha escravos, ele tinha ajudantes, ele não era pintor, ele não pintava, Aleijadinho é escultor, arquiteto e entalhador. Quem pintava o teto das suas obras arquitetônicas eram outros artistas, dentre eles Mestre Ataíde, Manuel da Costa Ataíde, também mulato, um dos grandes pintores barrocos desse momento. E Aleijadinho faz os 12 profetas em pedra-sabão, né? Aqui o nosso barroco não tinha um mármore, não tinha um granito. Então, o que os artistas usaram? O que a gente tinha? A madeira, a pedra-sabão, o barro, né? Nós vimos que teve que ser feito, então, esse improviso que deu muito certo. Bonito nos profetas essa dignidade que eles têm. E eles lembram as pessoas da época, né? Essa observação de pessoas que viviam por ali. Então, quem são os profetas? Profetas são pessoas, assim, lá da parte do Antigo Testamento, né? São sábios que previam que Deus mandaria seu filho, né? Então, pessoas que anunciam a chegada desse Salvador, e cada um tem sua história, como o profeta Jonas, que foi devorado por uma baleia, mas que teve fé e foi devolvido à praia. O profeta Daniel, que foi lançado numa cova de leões, e teve fé também, os leões não fizeram nada com ele. São várias histórias muito bonitas dos profetas. Então ele faz esse adro da igreja, abre essa parte na porta da igreja, onde acontecem as procissões, as celebrações externas, né? Onde o povo fica ali depois da missa. Então é uma parte de convívio da comunidade. Então, tem os 12 profetas feitos em pedra-sabão. E aqui o interior da igreja, o estilo, olha, já é o rococó, onde aparecem já esses pedaços mais brancos. Mas olha, gente, a gente vivendo num mundo onde os filmes têm efeitos especiais, os shows que a gente vai, o laser, né? A gente tem uma informação visual muito forte nesse mundo contemporâneo. Mas não tem como a gente não ficar maravilhado quando você entra numa igreja barroca, né? De tirar o fôlego, a beleza, a magnitude, os enfeites, né? Se nunca foram, viajem pelo Brasil, valorizem a arte brasileira, tem muita coisa linda para a gente ver. Aí eu trago de pertinho os profetas, estão vendo que estão sempre gesticulando. E dentro do barroco, aquela movimentação, o contraste do claro e escuro, isso eu já expliquei numa aula da escultura, é dado pelas reentrâncias. Olha, o que está para dentro dá o escuro, o que está para fora, o que está alto dá o claro. Então a gente tem esse contraste e essa movimentação. E aí o nome de alguns desses profetas vocês podem pesquisar mais. Esse santuário é a cópia de um santuário que existia em Portugal na época. E muito bonito que ele fica numa ladeira lá em cima. E descendo ladeira, a gente tem aqui essas 6 construções. E você não entra lá dentro, tem uma porta com grade, mas você vê o que está lá dentro. E era a terra do meu avô, Congonhas do Campo. Estive muito em Congonhas na minha infância, retornei em Congonhas para rever isso tudo com outros olhos, há uns 2 anos atrás. E Congonhas, e nesse complexo aqui, gente, são esculturas que contam a história de Jesus, da Santa Ceia até a crucificação. Então a gente vai ver estátuas, esculturas em tamanhos natural, feito em madeira, por Aleijadinho e equipe. E a gente quer ver melhor mostrar, ó, tá vendo? Olha, aqui fica a igreja lá no alto, e lá embaixo você vê essas casas. Você não entra, mas você vê pela porta. As portas têm aqui essas grades, olha, e você pode olhar lá dentro. As cenas é chamado Via Crucis ou Via Sacra. Esse caminho, os últimos momentos de Cristo, a noite da Santa Ceia, a prisão, o martírio de Cristo, a crucificação, onde ele faz tudo em tamanho natural, em madeira policromada. É tinta, como eu disse, não era ele que pintava, tinha uma equipe que pintava. Policromada, feita em madeira e articulada. Por exemplo, é feita a cabeça, o tronco, os braços, e depois isso é unido. Essa aqui eu acho linda. Nessa cena, é aquela hora que os apóstolos estão dormindo e Jesus conversa com Deus, né? Chega um anjo e ele depois acorda os apóstolos, prevendo que o traidor chegaria, que ele seria preso. E chegam os soldados romanos, olha só, a prisão, São Pedro fica com muita ira, pega uma das armas do soldado e ataca um soldado, ferindo o soldado na orelha, ele é repreendido por Cristo. Então, magnífico esse conjunto. A hora que Cristo carrega a cruz, gente, e olha, uma curiosidade sobre a obra de Aleijadinho.
Quanto mais deformadas ficavam suas mãos, você sabe, eu acabei de falar que a lepra faz cair os dedos ou feridas que não cicatrizam, né? São problemas que dão também feridas nas articulações. Mais lindos os aleijadinhos faziam suas mãos, os dedos mais longos das mãos e dos pés. Existem estudos, principalmente na Universidade Federal de Minas, de professores, até teses de mestrados, doutorados, já vi alguma coisa a esse respeito, falando que Aleijadinho faz nessa escultura uma homenagem a Tiradentes e aos Inconfidentes. Tiradentes seria representados aqui, olha, por Cristo com a forca, olha só, Aleijadinho e seus auxiliares fazem a ferida, a marca da forca ao redor do pescoço de Cristo, né? E os 12 inconfidentes seriam representados pelos 12 apóstolos. Então tem várias teses aí, estudos que foram feitos nesse sentido. E são lindos, gente, são muito bonitos, né? As expressões, essas expressões fisionômicas, duas coisas nas expressões de Aleijadinho. Às vezes ele coloca nas figuras masculinas esse queixo mais pontudo, esses olhos amendoados, e nas esculturas femininas, nas santas principalmente, nos anjos, ele coloca traços ligados às suas origens, traços amulatados, os lábios, os cabelos anelados, isso eu acho fantástico na obra dele. E aqui o complexo, vocês verem como é essa cidade Congonhas do Campo, interior de Minas, né? E como é grande esse complexo aí, considerado uma das grandes obras de Aleijadinho. E é baseado num santuário bem parecido que tinha em Portugal, chamado Santuário de Bom Jesus, em Praga. O que eu falei dos anjinhos, tá vendo? Ele coloca esses traços dos negros, dos mulatos, que são as origens de Aleijadinho. Eu acho muito interessante. E aqui é um retrato, né? Um quadro a óleo do século XIX aí, né? Que é um pintor chamado Eucládio Pena, que retrataria aí Aleijadinho, mas não podemos confirmar. Aliás, não tem nada sobre Aleijadinho com relação à imagem, são só relatos aí. E aqui eu trago, depois vocês pesquisem com calma, que eu trouxe da revista para vocês, de uma revista, são recortes, que fala aí da doença, da pesquisa que o professor faz aí em cima das moléstias que Aleijadinho teria, os dedos do pé. Olha só, gente, a beleza que ele esculpe as mãos e os pés. E sobre essa escultura de São Jorge, vou contar rapidamente, que é uma história longa. Aleijadinho tem uma encomenda, né, de um figurão lá de Vila Rica que não sabia onde era a casa dele. Aí indicam onde é a casa de Aleijadinho. Ele queria, era um conde. O conde queria encomendar um São Jorge em tamanho natural, como se fosse uma escultura que pudesse sentar em cima de um cavalo real, e esse cavalo seria puxado numa escultura, numa procissão por um escravo, como se fosse São Jorge. E só que quando o conde fica cara a cara com o Aleijadinho, ele assusta. E nas bibliografias a gente tem um relato nessas palavras que eu vou falar. Quando ele olha para o Aleijadinho, a primeira impressão dele, sabe como se olha sem parar, ele fala: como tu é feio. Foi essa a expressão. Aí depois ele disse, conversou e fez a encomenda do São Jorge. Aleijadinho pegou a encomenda, não falou nada, mas deu troco. Fez um São Jorge em caricatura, com olhos esbugalhados, com nariz grande, com esse queixo em forma de bico, e não teve uma pessoa que, quando esse São Jorge sai montado num cavalo real, era como se fosse um boneco, um manequim que dobrava as pernas, que sentava segurando aí sua lança, o escravo puxando, a população ria, principalmente as crianças, porque reconheciam o conde. Aleijadinho faz uma caricatura de São Jorge. Outra lenda que conta a respeito dessa escultura, que o cavalo teria se assustado, era um cavalo real e um escravo puxando na procissão. Procissão são aquelas solenidades que saem os padres, as pessoas rezando atrás pelas ruas, né? Até hoje em Ouro Preto, antiga Vila Rica, tem isso. E o cavalo teria se assustado. Como as ruas eram de pedras, ainda são assim, o cavalo tropeça, dá uma arrancada, e a estátua que estava ali sentada segurando a sua lança, a escultura cai e a lança atinge o escravo que morre. Tanto é que essa escultura, não só por esse deboche que Aleijadinho faz, nunca ficou na igreja. Foi para a prisão, ficou na prisão. Foi para a casa de prisão em Ouro Preto. E hoje permanece na prisão ainda, porque o Museu da Inconfidência é a antiga casa de prisão.
Leiam mais, pesquisem mais, visitem esse Brasil para ver essas coisas lindas. Olha, gente, os olhos, né, na escultura eram olhos de vidro, meio de vidro. Então fazia o encaixe do olho, a semisfera, colocava a semisfera de vidro e colava-se as pálpebras, dando uma ideia realmente que o olho está ali no globo ocular, né? Muito bem feito. E as expressões, os lábios, a pintura também da equipe era muito perfeita. E aquilo que eu falei sobre os traços que ele coloca, né? Esses cavanhaques pontudos, esses olhos amendoados. E essas esculturas também, elas têm sofrendo ao longo dos anos um ataque dessa espécie de fungos, são líquens, na verdade, que vão corroendo. E olha só, é chamado também de lepra na pedra. Então já tiveram processos de tratamento, mas volta esse mal a cometer essas esculturas. Existiu na cidade, isso é antigo, essa polêmica, as autoridades queriam colocar no lugar das esculturas dos profetas réplicas e as esculturas serem colocadas em salas climatizadas, mas a população, na minha época, quando eu morava em Minas, já tinha essa polêmica, não aceitavam, né? Mas já estão sendo feitas réplicas 3D, hoje tem as impressoras também, né? De todos esses profetas, né? Aí eu trago para vocês, na verdade, são líquens, né? Que se alimentavam aí de substâncias, né? Ficavam na pedra corroendo a pedra, né? Que é uma associação de fungos e algas. Líquens, na verdade, seria isso, a explicação. E eles foram combatidos aí por várias práticas e a última parece que tem dado certo, né? É uma limpeza que tem sido feita, mas ainda existe um projeto de colocar essas esculturas em um museu e serem lá na cidade de Congonhas e ficarem réplicas no lugar. Vocês leiam com calma sobre isso aí, tá? Sobre os trabalhos, sobre o que foi a técnica para tentar restaurar e melhorar as réplicas que estão sendo feitas. Existe um museu já, eu estive nesse museu do lado do santuário, né? Então, eles já tinham 2 réplicas, eu vi 2 réplicas, e é um museu interessantíssimo que mostra muito o barroco mineiro, né? Não só sobre as esculturas, mas sobre a pintura, sobre os entalhes, o trabalho dos escravos, né? Muito bem, eu trago um pouquinho mais desse material sobre a doença de aleijadinho também, né? Essa doença que eu falei que traz manchas avermelhadas, que o pessoal da UERJ estava pesquisando, seria a porfiria. Então, é um trabalho que eu trago, vocês podem pesquisar mais um pouquinho. E tem um filme brasileiro que eu recomendo, que chama Aleijadinho, Paixão e Glória, que mostra a saga desse grande artista e grande homem que sofreu tanto, né? Com a sua doença, com a sua deformidade, e teve a sua arte afetada por conta disso. Mestre Ataíde, como eu disse, era um pintor, trabalhou junto com Aleijadinho em algumas obras, e é conhecido também mulato como pintor do teto das igrejas. Aqui vocês estão vendo o teto da igreja de São Francisco, em Ouro Preto, né? Antiga Vila Rica. Parece que as pilastras estão se abrindo e era essa a intenção. E o que eu estou vendo? O paraíso, né? A Maria aparece rodeada de anjos, uma visão realmente desse paraíso. E se olhar Maria de pertinho, eu acho maravilhoso isso. Os traços das nossas mulatas, a pele, né? A pele da cor das mulatas, os traços, o cabelo, tanto Aleijadinho como Mestre Ataíde. Aleijadinho nas suas esculturas e nos seus retábulos, e Mestre Ataíde nas suas pinturas. Bom, vou parar por aqui. Na aula número 2, para não ficar uma aula muito longa, eu vou começar falando da vinda da família real, tá? Espero ter ajudado, é uma aula síntese. Abram esses conteúdos, estudem mais, viajem pelo esse país que é maravilhoso quando acabar essa pandemia, tá? Conheçam e valorizem o nosso Brasil e a nossa arte. Beijo!